como lhes chamaria tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. O 20. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o livro de Marcos, né? Capítulo 10, versículo 6. E o versículo diz assim: amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. Amém. Versículo 6 diz: porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Glória a Deus, aleluia. Pode orar, irmão Sérgio. Maravilhoso. Eu convido os irmãos para a gente orar, né? Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui deveras alegre porque estamos na Tua presença, e só Tua presença, Senhor, já é um fortalecimento para nós, e que não possamos nunca, meu Pai, sair da Tua presença, e que Tu sempre tem acompanhado os nossos dias, os nossos pensamentos, elevado para as coisas maravilhosas desse mundo, para a sinceridade, para o caráter e para as coisas boas que Tu nos oferece. Por isso já estamos aqui na Tua casa, feliz e alegre, porque Tu estás nas nossas presenças. E somos gratos pelo Espírito Santo que Tu deixaste, Senhor, quando partiu para nos guiar, Senhor. E por conta o Espírito Santo, aqui estamos. Obrigado, Senhor. Dai-nos um culto abençoado em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção, aleluia. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos e queridas irmãs, cumprimento a todos nesta gloriosa noite com a paz do Senhor. Como eu não sou esquerdista, é a paz do Senhor a todos, né?
Os irmãos da esquerda diziam: a paz do Senhor a todos e a todas. É a paz do Senhor a todos. Até português, o correto a todos já abrangiu todo mundo. Não tem mais espaço. Mas se bem que querem mexer na língua portuguesa, desconstruir essa maravilhosa língua que nós falamos. Meus queridos, estamos reunidos nesta noite para celebrarmos ao Senhor nosso Deus, nesta noite, neste culto da família, e hoje um pouco diferenciado. Iremos usar o telão, Data Show, e ainda causa muita estranheza para alguns irmãos o uso da tecnologia na questão dos cultos. Trabalhei numa congregação que uma irmã disse que não podia forrar a igreja, que tirava a espiritualidade dos crentes. E outra diz que não bota o ar-condicionado na igreja, que não vai esfriar os crentes. Aí por assim a igreja está cheia dessas coisas, né? É complicado. Não, irmão, não forra não, porque senão vai tirar, os crentes vão, não sei o quê. Viu, Sérgio? Por mais, tem um monte de coisa para ser desconstruída na mente dos crentes. Aí eu, não, bom, irmão, não botar não, senão os crentes vão ficar frios. Ela quis dizer que vão ficar frios espiritualmente, né? Como se o ar interferisse em alguma coisa, né? Assim que o Tempo Central começou a usar a Data Show, ixi Maria, foi a maior reclamação daqueles irmãos mais antigos, que realmente diziam isso, que tirava a espiritualidade do culto, usar a Data Show. Quanto que a igreja adventista, já no seu nascedouro, acho que quando surgiu o Data Show, eles já lançaram mão do meio da tecnologia e já usavam nos seus cultos de adoração ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, antes de dar os avisos, nessas semanas tivemos uma semana triste para a Oásis de Deus. A nossa querida irmã Cosminha, como era conhecida dos irmãos, partiu para o Senhor nessa semana. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes ali no velório, e aqueles que ainda não foram por motivo justo, é compreensível, tá certo? Mas nós colocamos aí pedindo a presença dos irmãos nos velórios. Irmão, porque nós crentes, nós temos um problema sério com o negócio de velório. Para um crente passar a noite toda no velório, o crente que morrer tem que ser um crente bem querido da igreja, porque senão não passa não. Então, mas louva a Deus pela vida dos irmãos que ali estiveram, prestando condolência à família enlutada, tá certo? E nós nesta noite também, como a irmã Cosminha, segundo a irmã Cléris colocou no grupo, foi auxiliar do círculo de oração desta igreja, foi professora de escola bíblica dominical, tá certo? Cooperou muito com esse trabalho. E eu convido aos irmãos aqui presentes a ficarmos em pé, toda a igreja ficar de pé, e a fazermos um minuto de silêncio, não pela irmã Cosminha, porque ele não está mais entre nós, já descansa no Senhor, mas pela sua memória, que com certeza está viva no meio da igreja, está viva no meio da família. Glória a Deus, amém. Convido o irmão Laércio para fazer uma oração pela família, para que Deus console os corações. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai soberano, Pai, nós te louvamos e te exaltamos, meu Deus, nesta noite, e estamos na tua presença uma vez mais, Senhor, agora em oração, em prol daquela família, Senhor, que perdeu a sua ente querida, a irmã Cosminha, nossa irmã em Cristo Jesus. Pai, Tu és o Deus que conforta, Tu és, Senhor, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Nós te clamamos nesta noite com este intuito, consola esta família, Senhor, dá o conforto, Pai amado, para que eles possam estar contentes, Senhor, em Ti, por saber que ela está nos Teus braços, meu Pai amado. Deus bendito, dá força, dá graça, Senhor, cuida desta família, Pai, para que ela possa estar, Senhor,
acalmada pelo Teu Espírito Santo. Deus, fica conosco, fica com esta família, Senhor, consola para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando eu chego, irmão João, poder sentar, veja essa questão do áudio, João. Vou botar um vídeo aqui agora. Queridos irmãos, esta imagem que nós vemos aqui agora há pouco, mas eu creio que a irmã Cosminha gostaria de ser lembrada, não por essa imagem que vai aparecer novamente, uma imagem de luto, né? Mas eu creio, botaria o João no áudio, mas eu creio que ela gostaria de ser lembrado, a família que a conhece muito bem, sabia que era uma pessoa alegre, que gostaria de ser lembrado desta forma. Bora, cadê o áudio aqui, José? Ai. Alegria ao céu, sim, eu vou, liberto do vício maldito. Eu sei que é de Deus, filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu, sim, eu vou. Glória a Deus. Uma salva de palmas, irmãos, pela memória dessa serva de Deus, que muito fez na obra do Senhor aqui na terra. E nós, como crente, como irmãos, fizemos esta homenagem à serva do Senhor pelos bons trabalhos que fez na obra do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, só seguindo agora com a nossa agenda dos nossos trabalhos, queremos avisar aos irmãos que amanhã, segunda-feira, é o nosso culto de doutrina no Templo Central. Todos os irmãos estão convidados para estar lá nesse trabalho, tá certo? Quero agradecer a todos os irmãos que foram segunda passada. João, tu que é mais próximo do pastor Raposo, chega lá perto dele, fala, e rapaz, apresente o povo. Já faz um bom tempo que ele não apresenta, né? Convocado, aí na hora aí os irmãos vão. Tem irmão que não se aborrece não, tudo bem, tranquilo, mas tem irmão que fica sacado. Né, irmão Léo? Que se convocou, o povo foi, apresenta o povo. Então, muito obrigado a cada um dos irmãos que foram ao Templo Central segunda-feira, tá certo? Que possamos estar lá amanhã novamente, independentemente de sermos convocados ou não, para estarmos ali aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus, tá? Na terça-feira, o nosso culto de ensinamento, estamos trabalhando o nosso cremos, a nossa declaração de fé, e já trabalhamos o 5º artigo, agora vamos trabalhar a sexta doutrina, que é a doutrina... Aqui, Ribamar, já para os irmãos. A última doutrina foi a de número 5, o artigo, que também chamamos de artigo, a doutrina do pecado e da necessidade do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Não tivemos presente com os irmãos, porque estávamos de plantão, mas o meu amigo Xará das Careca, meu amigo Hilton, esteve aqui com os irmãos e ministrou esse assunto com a igreja. Na próxima terça-feira vamos trabalhar a doutrina do novo nascimento, tá certo? E convidamos os irmãos para estarmos conosco, aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Na quarta-feira é o nosso GFs, convidamos todos os irmãos para estarmos no nosso GFs, tá certo? Precisamos, irmãos, aqui temos 3 GF, né? 3 quando das crianças, né? Tem o da irmã Cléris, 4, lembrei, 4, tem da irmã Cléris, do irmão Wildo, da irmã Vanderleia e da irmã Leilane, 4 GF, mas eu creio que temos como aumentar esse número de GF, porque irmão, GF é simples, e aqui eu não quero engessar o trabalho. Se o irmão tiver a irmã Ribamar, uma pessoa não crente, ela quer um GF na casa dela, meu irmão tem liberdade de ir lá e realizar o GF, sem nenhum problema, porque a finalidade do GF, segundo, é comunhão e salvação. Então, se na casa das pessoas já crentes que estamos fazendo, e há a necessidade de fazer em outra casa que a pessoa está pedindo o GF, não tem por que nós não irmos, tá bom? Então eu creio que dá de levantarmos mais GF aqui. No meu entendimento, seria cada casa um GF, cada casa um GF. Como assim, irmão Ribamar, cada casa um GF?
Quarta-feira você diga televisão. Quarta-feira televisão aqui em casa não é ligada. Vamos reunir a família, vamos pegar a harpa, vamos ler um texto bíblico, depois vamos cantar hino e depois vamos orar com toda a família. Precisamos fazer isso, irmão, em nossa casa. Precisamos restaurar o altar das nossas casas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, cada um dos irmãos aqui, eu creio, que ainda não estão no GF, participe. E se você tem a possibilidade de abrir um GF na sua casa, porque a pessoa, irmão, tem que ter um anfitrião, não sei o quê, tem que ter lanche. Se der para fazer isso, glória a Deus, faça. Mas se não der, faça na sua simplicidade. Faça na sua simplicidade. O importante é a palavra. O importante é os louvores. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, quarta-feira GF, quinta-feira ensaio dos vocal Adoradora do Rei, sexta-feira é culto de criança, é culto de departamento, é o culto das crianças, né, irmã Leilane? É o último culto do mês. Convidamos aqui os papais, aqui, os avós que tenham netos, tá certo? Traga para o culto de criança. É sexta-feira dessa semana agora, é o último do ano. Então você que mora aqui pertinho, você que conhece o vizinho, que tem uma criança. Irmão, vamos lá perto de casa, tem um vizinho que ele tem 4, 3 crianças. Se responsabilize, vá lá, fale com o pai, convide e traga a criança para a igreja. Eu tenho certeza que se assim você fizer, vai abençoar a família e você também vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E sábado é o ensaio com a nossa mocidade. O ciclo de oração está aqui dia mesmo, tá aqui dia? Tá sábado também, né? O ciclo de oração também está no sábado, tá ok? Então esses são os nossos trabalhos da nossa igreja e assim crendo que o Senhor, se cada um de nós fizermos aquilo que o Deus colocar no nosso coração, o trabalho prosperará alegremente. Meus irmãos, está conosco. Tenho a grata satisfação de apresentar conosco o casal, a família que está aqui. O irmão Daniel. Fica de pé, irmão Daniel. Irmã Rayane. Agora não vou acertar, é o nome da Abigail. Tanto que a Abigail gosta de mim, eu esqueci o nome dela. Mas não zanga não, Abigail. Eu esqueço até o meu mesmo às vezes. Irmã Abigail e o Rubens. Os irmãos estão felizes com essa família que está conosco nessa noite, é verdade, digo amém. Congregou conosco ali na Fonte de Água Viva. Vamos cantar, seja bem-vindo aos nossos queridos irmãos. Sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. De novo, só a igreja. Vindos, sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Muito bem, irmão Daniel, irmão Rayane, irmã Abigail, irmão Rubem, seja bem-vindo. Irmão Miranda já foi lá e cumprimentou o irmão Daniel em nome de toda a congregação. Vamos ouvir nossos vocais louvando a Deus e em seguida estaremos dando uma rápida palavra agora para os homens que aqui estão presentes. Vamos ouvir, dá para cantar, irmã? Vamos ouvir o nosso vocal de criança louvando a Deus. Hoje está um pouco diferenciado as cadeiras devido ao telão, assim que é à vontade, tá certo? Depois vamos ouvir a nossa mocidade louvando a Deus e depois as nossas queridas irmãs com o louvor nesta noite.
Eu e minha casa serviremos a Deus.
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Pelas milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, como está conosco nosso querido irmão Daniel, nosso amigo, nos auxiliou muito ali, nos ajudou muito ali no Fundo de Água Viva. Vamos ouvir o irmão Daniel com uma saudação nesta noite e logo após estaremos trazendo uma palavra aos nossos homens que estão aqui nesta noite sobre câncer de próstata. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma satisfação estar juntamente com a igreja do Senhor aqui neste campo e também poder rever meu mestre, Glória a Deus.
Assim mesmo, amém. E como eu digo, rever meu amigo, irmão Ribamar, né, nosso mestre, a gente que tem zelo pela obra do Senhor, irmão Ribamar, um homem de grande admiração. Eu admiro muito pelo zelo que ele tem pela obra do Senhor. Admiro muito homens de Deus que trabalham com este zelo e com uma organização que a gente dá gosto de ver. Amém, igreja? Eu quero ler uns Salmos. Salmo 100. Glória a Deus. O Salmo 127. Só o primeiro verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos e amados irmãos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós estamos cientes que cada pai de família, aleluia, que tem filhos, a gente labuta no dia a dia para que possamos trazer o pão de cada dia para dentro do nosso lar, não é verdade? E também proteger a nossa família de tudo aquilo que vier contra a nossa família, não é verdade? Nós sempre prestamos e almejamos o melhor para os nossos familiares, para os nossos filhos, né? Ultimamente eu tenho passado por um momento de tribulação. Eu moro ali no bairro São Lucas, num final de rua. Escolhi este final de rua por ser sossegado, não ter trânsito, não ter saída também, para as crianças brincar no meio da rua. Mas ultimamente tinha um cidadão que ele usa droga. Aí minha casa tem um terreno baldio do lado, e toda vez eu tenho o costume de sair na porta e olhar para o lado, né? Aí certa vez eu cheguei lá, quando eu fui olhar para o lado, que eu fui entrar para o escuro, tinha um rapaz lá sentado no chão. Aí eu me espantei com ele. Quando eu drobei assim o canto da casa, eu liguei logo a lanterna do celular, eu vi ele lá. E ele disse: "O que tu faz aí, macho?" Ele disse: "Não, estou só dando um tempo aqui." Aí eu disse: "Depois também eu vou dar um tempo bem ali." Aí eu fiquei lá olhando ele, esperando para ver qual era a reação daquele cidadão ali. Aí demorou muito, ele pegou, se levantou e foi embora. Aí me veio na minha cabeça, né, que lá na minha sala tem uma televisão grande, e eu acho que ele fica bicando lá na minha televisão. E como eu trabalho viajando, minha esposa trabalha em loja, só fica as crianças em casa, só o Rubi de manhã, sozinho, e o Felipe à tarde, sozinho lá em casa. E meu pai mora do outro lado da rua, mas ele fica olhando, mas nem toda vez ele está disponível para estar olhando. Aí eu fiquei pensando naquilo: rapaz, se esse cabo entrar aqui, Senhor, misericórdia de mim, porque eu sou muito opinioso. Aí eu tenho medo de eu me embaraçar com esse tipo de pessoa, irmãos. É por isso que eu li aqui esse versículo aqui, esse verso de Salmos, né? A gente preza mesmo pela família, e eu quero o bem para os meus filhos, para a minha casa, e não quero nada de ninguém. Graças a Deus, Deus tem me dado tudo aquilo que eu almejei ter, né? O meu desejo de consumo, não é um sonho, é um desejo de consumo, porque os meus desejos de consumo é tudo aquilo que eu vou conquistar com o meu suor, com o meu esforço, com o meu trabalho, e eles vão ficar aqui, porque breve o Senhor vem buscar a igreja. Amém?
de Cristo fazer por você e por sua casa. Se um filho partiu, quem se perdeu, se uma flor esfriou, alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança, ninguém pode tocar, pois quem guarda essa casa é o leão da tribo de Judá. A marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. Reúne a família, acende a família. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra. Glória a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta noite, na realidade, falando aqui há pouco com o Laércio, a formação dele é farmacêutico, né? Farmacêutico no interior é doutor, é quarto doutor. E sempre por onde eu passo, nas campanhas de saúde, a gente faz um culto trabalhando esse tema, como por exemplo, outubro rosa, que é a prevenção de câncer no colo do útero, tá certo? Sempre te faz um culto alusivo, chama um enfermeiro para dar a palestra, para explicar para as irmãs como se tratar, tirar o tabu, que tem muitas irmãs que têm vergonha de ir ao ginecologista para se examinar, para se olhar, tá certo? E aí sempre faz essa campanha de conscientização com a igreja, da importância da prevenção. Qual é o melhor remédio, Sérgio? Hein? É a prevenção. Não adianta depois de doente, você tomar o remédio, vai atuar, vai, mas se você se prevenir, você não vai chegar nem a adoecer, tá certo? E agora no mês de
Novembro, que estamos terminando, é a campanha do Novembro Azul, que trata da questão da prevenção do câncer de próstata. No ano passado, lá na igreja que eu estava trabalhando, no São Lucas, eu mesmo me atrevi a dar essa palestra sobre câncer de próstata, né? E aí o professor Laércio, ele é farmacêutico, tivesse lembrado disso, tinha organizado com ele, para nos dar uma palestra sobre a prevenção, tá certo, sobre esta doença. Só para você, irmão, ter uma ideia, qual é o câncer que mais mata no Brasil hoje? Vem na sua cabeça, talvez, irmão, o câncer de colo de útero. Não, senhor. O câncer que mais mata no Brasil hoje é o câncer de próstata. Por quê? Porque nós, os homens, infelizmente, não temos a cultura de ir ao médico. Geralmente essa cultura tem sido desfeita, mas geralmente, linha de regra, só vai quando está morrendo. E empurrado, que é o meu caso, né, irmã Raimundinha? E é o meu caso. O ano passado senti uma dor aqui no pé do pente, pente antigo, viu? No pente, aqui é o novo, no pente, uma dor aqui, a mulher vai. Fui, fiz o PSA, o PSA, fiz alguns exames, o médico disse que está normal a próstata, não era, tá entendendo? Mas anualmente tem que fazer esses exames para se prevenir. Então, como o tempo não vai dar, eu trouxe aqui o doutor para dar uma rápida palestra para nós, 3 minutos, só 3 minutos, e eu peço a atenção dos homens, que ouça, que veja esta orientação que o médico vai dar. Dica de prevenção para o câncer de próstata, que ouça. Cadê, irmãozinho? Só o som. Que 1 em cada 6 homens terão câncer de próstata ao longo da vida. A próstata, em seu estado natural, é uma pequena glândula exclusiva do homem, que ela fica situada imediatamente abaixo da bexiga, compõe o sistema reprodutor do homem e é responsável por produzir uma parte do esperma. O câncer na próstata, ele advém da proliferação desordenada de células atípicas, geralmente na periferia da glândula, que promove um efeito de massa, pode invadir órgãos vizinhos e até promover metástases a distâncias, principalmente para ossos. Sintomas. O câncer de próstata, ele não dá sintoma inicial. Quando os sintomas aparecem, dor para urinar, dor óssea, presença de sangue na urina ou no esperma, geralmente ele se encontra já em fases avançadas da doença. Fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Os que mais se destacam: a idade dos pacientes, já que a maioria dos casos acontece após os 65 anos. Fator genético: quem tem parentes de primeiro grau, dependendo do número de parentes acometidos, da idade que eles foram acometidos, o risco pode aumentar de 2 a 3 vezes de desenvolver câncer de próstata. Fator racial: pessoas de raça negra têm uma chance maior, uma maior propensão de desenvolver câncer de próstata. E o único fator modificável, que é a obesidade atrelada ao sedentarismo. Os exames. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que se faça um exame anual da próstata em todos os homens a partir dos 50 anos e 5 anos antes, a partir dos 45, naqueles com fatores de risco. As 2 ferramentas iniciais que nós temos para avaliação da próstata seria o PSA, que é o marcador sanguíneo do câncer de próstata. Lembrando que ele não é específico de câncer. Outras patologias de próstata podem cursar com aumento do PSA, como por exemplo prostatite ou até hiperplasia benigna. E o exame digital da próstata, que é o popular toque retal, de igual importância ao exame de sangue, sendo que 20% dos cânceres de próstata acontecem com PSA normal. Uma vez suspeitado, o câncer de próstata é confirmado através de uma biópsia realizada via retal e logo em seguida ele é estadiado com uma série de exames bem definidos para poder quantificar a extensão da doença e qual o grau de agressividade da doença. O tratamento então é baseado de uma maneira individualizada e muitas vezes multimodal, ou nos princípios da cirurgia, onde remove-se a próstata e a vesícula seminal, ou a radioterapia, incluindo a braquiterapia, que é um implante de sementes radioativas pela próstata, hormonioterapia ou até quimioterapia, onde usam-se medicações antineoplásicas. Prevenção.
Não existe uma profilaxia definida e bem estabelecida contra o câncer de próstata. Tá? O que se pede é o exame periódico da glândula, tá? E um maior controle do peso corporal, privilegiando dietas pobres em gordura animal e mais vegetais. A grande mensagem que fica é que 90% dos cânceres de próstata são passíveis de cura, desde que detectados precocemente. E esse dado por si só, tá, já justifica todo o esforço do urologista no combate ao câncer de próstata. Muito bem, glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Leilane louvando ao seu nosso Deus enquanto ela se prepara. Eu fiquei preocupado quando pesquisando descobri que a pele negra... Pode vir, Marlene, senão eu não paro. Nós da pele negra, os homens, somos mais propensos a ter câncer de próstata do que a pele clara, né? Fiquei preocupado com isso. Depois dessa descoberta, todo ano vou estar me consultando. Viu, irmã Raimundinha? Fique tranquila. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Se o meu Ribamar permitir, eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus. Esse louvor é bem conhecido. Eu sinto ele mais como uma oração. E eu quero convidar a igreja hoje a louvar esta oração ao Senhor. E profetizar que a nossa casa será uma casa de bênção. Aleluia. Aleluia, Jesus. Minha casa será uma casa de bênçãos. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia, Jesus. Reconhecida, eu creio, Senhor, como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz mesmo, Senhor. Faça do meu coração tua casa todo dia. Faz morada, Senhor, no nosso meio, Jesus. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais. Aleluia, Jesus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Declare que a sua casa é do Senhor. Declare que a sua família é bênção do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Minha casa será reconhecida
de Jesus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar Mesmo, Senhor. e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Que um dia te receber. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos trazer a palavra do Senhor nosso Deus nesse momento. E o tema do nosso culto da família de hoje, quem dá para ler o que está aqui aparecendo no telão? Vamos ler? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A união de uma família não se mede pelos números de membros, mas sim pela união que há entre eles. Louvado seja Deus. É claro, queridos irmãos, que ao longo dos anos a família ela foi se modificando, né? Hoje temos diversas formas de família, há famílias formadas só de mãe, há família formada de netos e avós, de forma que a união entre eles se torna uma família, claro, dentro dos padrões bíblicos, né? Então, o nosso culto, a temática do nosso culto de hoje é a união entre a família. E há também a família não consanguínea. Por exemplo, há amigos, tem um provérbio que diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, podemos dizer também, é uma família. Como por exemplo aqui no grupo, há um slogan do tema do grupo, é Família Oásis de Deus. Então somos uma família, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O texto que nós vamos só reler, está aí no telão, se você quiser ler comigo, não vou ler todo, só alguém, só uma parte, até porque já foi lido pelos irmãos, pelo casal Auricégio e irmã Rosa, que nos diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta agora é osso dos teus ossos, carne da tua carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 24: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á uma mulher, e ambos serão uma só carne. Queridos irmãos e queridas irmãs, o casamento, eu sei que meus irmãos não têm a dúvida de que o casamento foi criado por Deus. A ideia do casamento não foi da igreja, não foi dos pais da igreja, não foi dos teólogos. A ideia do casamento partiu do próprio Deus. Primeiro, para que o homem, quando a Bíblia se refere a homem, não está definindo gênero, mas se refere a homem, a sexo masculino e feminino, para que o homem fosse feliz.
E em segundo lugar, o propósito do casamento foi para que haja a procriação sobre a face da terra. Mas a igreja, e sobretudo a igreja católica, o catolicismo, ao longo da história, escravizou o casamento, fazendo com que, dando uma contribuição para que hoje o casamento haja descrédito por parte de muitos. Como assim, irmão Ribamar? Quando ela diz, irmão Leal, que o casamento, isso daí é prática do catolicismo, que o casamento tem apenas o objetivo de procriação. Ou seja, é só produzir filhos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que a finalidade mantoinha número 1 do casamento é para que haja a felicidade. Esse é o propósito número 1 do casamento. Porque você for reler o texto da criação do Gênesis, quando Deus foi criando, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem. E aí, você não vai ver Adão, meus queridos auxiliares, Sérgio, Hilton e Laércio, você não vai ver Adão dizendo: ô Senhor, me dê uma companheira, me dê uma auxiliadora, me dê uma adjuntora. Você não vai ver Adão fazendo isso. Então quem fez? Deus olhou para Adão e viu a tristeza em seu coração. Daí, irmão Daniel, a brilhante, extraordinária ideia da criação da mulher, para que o homem agora não vivesse só. Eu creio que Adão ficava muito triste, irmão Leal, vendo cada casal com sua companheira, vendo, né, cada animal de sua espécie, macho e fêmea, e ele sozinho. E aí Deus, olhando do alto céu, vendo essa necessidade, criou as mulheres, que completa o homem, que traz a felicidade do homem. Já pensou, irmão? Mas nem pense. Um mundo sem as mulheres, irmão Leal, como seria esse mundo? Para começar, nem seria, que não teria raça humana, mas eu creio que seria um mundo bem diferente desse que nós estamos vendo. Então a mulher é a coroa, digamos assim, da nossa felicidade, do nosso casamento. É claro, não é? Que um bom casamento, irmão Leal, eu digo sem sombra de dúvida, que um bom casamento é um pedaço do céu. Agora, um mau casamento, é claro que isso é uma comparação, uma conjectura que eu estou fazendo. É claro que um mau casamento é um pedaço do inferno. Há uma historinha que diz, né? Um velhinho casou com a velhinha, moraram 30, 40 anos, e aí o velhinho morreu. E geralmente, irmão, você que observa e acompanha, casal que vive muito tempo, irmão Leal, junto, que vive 40 anos, 50 anos, quando o homem ou a mulher morre primeiro, agora no São Lucas tivemos essa experiência lá, ele não era de lá, era um casal de Imperatriz que veio se tratar, e a velhinha morreu, viveram quase 40 anos juntos, e logo em seguida o velhinho também morreu. Aparentemente ele estava bom, não estava sentindo nada, mas a saudade, a separação causou nele profunda tristeza. E 1 mês, 2 meses depois, eu passei na porta lá, vi o velório, e eu digo: gente, quem morreu aqui? Não foi o papai que morreu. Quer dizer, a saudade é grande, né? Dessa ruptura. Então é uma história de Trancoso, né? Essa eu vou contar agora. Aí disse que o velhinho morreu. Tempo depois, a velhinha morreu e foi para o céu. E chegando lá, se encontraram. Aí a velhinha, tão alegre, partiu para o velhinho e disse: ô meu velhinho, te encontrei aqui. Ele disse: epa, alto lá, até que a morte os separe. Então eu creio que um casamento desse não era feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, o casamento, eu não tenho dúvida que é... O que está falando aí, irmãozinho? Você está me atrapalhando, interrompendo aqui o meu raciocínio. Então, o casamento eu não tenho sombra de dúvida que o casamento é um projeto de Deus. Que o casamento é o meio pelo qual Deus tem operado na terra, o meio pelo qual Deus tem feito o seu reino prosperar aqui na terra. Não é isso, irmã Rayane? Eu tenho certeza disso.
E é por isso que a igreja trabalha para que haja casamentos. É por isso que a igreja trabalha para que haja união. Eu creio que não é a vontade de Deus, não é a vontade da igreja que casais se separem. Mas infelizmente por causa do pecado há a separação. Que esse é um tema para uma outra mensagem que não vamos entrar em discussão aqui nesse momento. Mas o casamento, como está dizendo aqui essa reflexão, família é uma instituição divina. Portanto, Deus, como parte do projeto da criação, estabelecida mesmo antes de quem? Do pecado. Então o homem vivia feliz, sem sombra de dúvida. E com a entrada do pecado, aí entrou todas as calamidades que o mundo hoje desfruta, que o mundo hoje sente. Paulo vai dizer em Romanos que por causa do pecado a terra geme, louvado seja Deus. E nós, como estamos na terra, claro que somos afetados por esse resultado do pecado. Continuando a nossa reflexão nesta noite, falaremos sobre a família revelada das Escrituras Sagradas, sobre sua origem divina, instituída com um propósito e padrão bem definidos. Qual é o padrão definido por Deus? A família é composta por quem? Por um homem e uma mulher. A sua origem é isto. Fora disso é invenção da mente humana. Fora disso é criação de pessoas destituídas do conhecimento de Deus. A família é monogâmica, é um homem e uma mulher. Louvado seja Deus. Eu vi certa feita o senhor Silas Malafaia citando um dado histórico, um dado estatístico. Ele diz que os cientistas de Harvard, pesquisando entre as 5.000 culturas existentes na Terra, e aquelas culturas que não tinham o hábito de família, doutor Sérgio, ao longo dos anos, essas culturas foram desaparecendo, permanecendo apenas aquelas culturas que tinham o hábito de constituição de família. E aqui temos exemplo de quem? Um casal, não é? Com sua prole, com seus filhos, louvado seja Deus. A primeira instituição criada por Deus não foi a igreja, mas foi a família, e da família surgiu a igreja. Porque sem família não há como ter igreja. E o adversário, irmã Toninha, ele sabe disso. E é por isso que ele trabalha para destruir as famílias. Porque irmão Daniel, destruindo a família, vai destruir a igreja. Mexe com a base, com o alicerce. Porque a base da sociedade é quem? A família. A sociedade toda ela é estruturada, que queira ou que não, é estruturada na família. Se você está aqui nesta noite, você não veio do acaso, você não foi um ovo de uma chocadeira. Se você está aqui, é porque você veio de uma família. Sem uma família, não tinha como ou não tem como você estar aqui. É claro que tem famílias desestruturadas e famílias estruturadas. E o que é que o diabo tem feito ao longo dos últimos tempos? Tem focado nas famílias desestruturadas. Sabe? E muitos têm pegado a sua lupa e têm focado apenas em um ponto isolado, aqui e acolá. Quer um exemplo? Aqui eu não assisto mais novela, mas eu creio que também os irmãos, as irmãs não assistem mais novela, que são lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro, não vê mais novela. Mas geralmente, os produtores das telenovelas, eles focam as novelas em quem? Eles criam uma história, uma narrativa em famílias como, Sérgio? Famílias desestruturadas. É o marido que trai a mulher, é o marido que troca a mulher por uma outra mais nova, é a filha que trai, que se prostitui, é o filho que faz coisas, aberrações. Quer dizer,
tudo isso para quê? Para jogar uma mancha na família. Mas ela esquece que apesar de ter esse tipo de família, existe milhões e milhões de famílias que são estruturadas, milhões e milhões de famílias que desfrutam da felicidade, milhões e milhões de famílias que vivem a felicidade estabelecida por Deus. Ah, irmão Ribamar, mas eu não estou vivendo essa felicidade. Então chame Deus para o seu casamento. Chame o autor para o seu casamento. O autor, como criador de todas as coisas, ele sabe de tudo. Então, se ele sabe de tudo, ele não sabe o problema do seu casamento? Ele não pode resolver o problema do seu casamento? Certa feita, o dado último, ainda não saiu o IBGE, que estão fazendo a estatística, ainda não saiu ainda. O Sérgio, que é mais antenado do que eu, acho que não saiu ainda não, ainda estão coletando dados, não é isso? O último foi de 2010. E pesquisando sobre separação, descobriram que há um alto índice, Daniel, de divórcio entre as igrejas evangélicas, entre aqueles que se chamam de cristão, entre aqueles que dizem que servem a Deus. Um alto índice de divórcio muito alto. E alguém perplexado e perguntando, mas por quê? Por que que há esse alto índice de divórcio? É claro, isso que eu vou dizer aqui não é uma regra geral, não é uma regra, toda regra tem exceção, mas alguém dando uma explicação, e eu achei razoável sobre isso, é muito simples, porque que há o alto índice de divórcio dentro da igreja. Por quê? Porque namora como ímpio, casa como ímpio, separa como ímpio. Antigamente o namoro era coisa, e eu já disse aqui para os irmãos que eu comungo com a mesma ideia do nosso pastor Raposo. Qual é a ideia dele que ele diz? Se você não tem intenção de casar, por não namore. Porque eu vou tomar o tempo do outro ou da outra. Se eu não quero me casar, para que namorar? Porque o namoro, amados irmãos, é um pré-casamento. O namoro não é para passar a mão acolá, não é para passar a mão ali. Não, namoro não é para isso. Mas o diabo desvirtuou e hoje está servindo só para isso. Ah, estou namorando aqui, não gostei, prostitui essa aqui, vou para aqui para outra. Vou testando aqui, vou testando. Aqui der certo, esse é o caso. Isso é coisa do diabo, do cão, que tem desvirtuado o propósito de Deus para o casamento. Antigamente os casamentos, eu vi até na irmã Leilane uma reportagem, não vou me lembrar aqui agora exato, então não vou citar o dado, porque eu não vou lembrar aqui exato. Porque hoje a moça veio já casa, tem que casar às pressas, porque senão não cabe mais no vestido de noivo que o bucho vai aparecer. Por isso tem que casar às pressas, ligeiro, arranja o casamento, chama o pastor, faz aqui ligeirinho e tal. Por quê? Porque saiu do padrão de Deus. Não foi isso que Deus estabeleceu. Isso que não é bom citar dado de si próprio. Mas me permita citar meu próprio testemunho. Eu já me casei em idade avançada. Me casei com a idade de Cristo. Quem sabe a idade de Cristo sabe a idade que eu casei. Qual foi, irmã Leilane? Hein? 33 anos. Foi quando eu me casei. Por que E durante esse tempo, irmão, e você namorou? Não tenho vergonha de dizer que a minha primeira namorada foi a irmã Raimundinha. Isso para mim é um orgulho. E Deus é fiel, Daniel. Deus é fiel. Se o cara ficar fielzinho com ele, ele também é fiel. Resultado, também a irmã Raimundinha, o primeiro namorado dela, fui eu. Aí, estava tudo preparado? Estava tudo certinho? Estava. Então, irmão Ribamar, por que você não se casou antes? Porque mamãe, quando morreu, me deixou uma fazenda, deixou 4 fazendas para me administrar. Então, eu não tinha tempo para casar, tinha que administrar a fazenda. Mamãe, quando morreu, eu fiquei com 16 anos e fiquei com 4 irmãos para ajudar a criar. Uma escadinha assim, ó, um atrás do outro. Então, não ia achar uma mulher que iria querer eu casar comigo e com 4 meninos de bagagem. Assim como eu não queria, também não ia achar nenhuma mulher que queria casar comigo nessa condição. Então, quando eles todos criaram, irmã, você namorou nesse período? Não namorei. Por quê, irmã Clédia? Porque para mim o namoro é um pré-casamento.
Então eu queria servir a Deus. Eu queria servir a Deus com interesse no coração e na alma. Porque, irmão, quem é homem sabe. E quem é mulher sabe. E quem namorou sabe. Tem hora que o negócio esquenta. Tem hora que o bicho pega. Não é? Não é, Laércio? Tem hora que o negócio pega. Porque, irmão, eu sou crente, eu sirvo a Deus, estou lutando para ir para o céu. Mas os hormônios não são crentes. Eles não se convertem. Não são. A não ser que o cara seja bicha, e a mulher seja fria demais. Porque se ela for quente, a coisa pega, fofão. Ou corre, ou a vaca vai para o brejo. Porque olha, para você ter uma ideia, irmão, da importância, vou trazer a Bíblia para respaldar isso que eu estou dizendo. O que é que a Bíblia diz, Sérgio? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando chega na prostituição, nos desejos da carne, prostituição não, nos desejos da carne, o que é que Paulo diz, teólogo Sérgio? Fugir. Corre, meu filho, sai daí, não vai enfrentar, que não vai dar certo. Hein? Faz que nem José, né? Correu. Foge com as calças na mão, que é melhor para ti. Porque do contrário, tu vai cair, tu vai te prostituir. E aí vai casar nessa situação. E eu digo para o irmão, esse foi o projeto de Deus? Não. Por isso as moças que estão aqui, como diz a irmã Raimundinha, case com o seu estudo, minha filha. Não quer casar agora não? Pô, não procure namorado agora. Isabel está aí. Nós estamos aconselhando ela. Minha filha, é depois dos 30. Se forme, estude. Quer estudar? Eu quero me formar, eu quero ser isso, quero aquilo. Pois se dedique aos seus estudos. Esqueça esse negócio de namoro por enquanto. E aí depois, se formada e tal, namore. Porque, irmão, a explicação lógica é essa. Porque a função do diabo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, qual é a função primordial dele? É destruir aquilo que Deus criou. O diabo está dizendo, o casamento não presta, o casamento é fracassado, o casamento é uma coisa que não deu certo. Mas vem Deus e diz, o casamento é uma bênção de Deus, o casamento é para que você seja feliz, o casamento é para que eu seja feliz. Só mais um exemplo aqui de mim e da irmã Raimundinha. Quando nós começamos a namorar, todo mundo dizia, esses daí não vão comer um pacote de sal junto. Não tem essa expressão no interior? Ou aqui... não tem essa expressão que diz assim, esses daí não vão comer um pacote de sal junto. Por que, irmão Ribamar? Porque o temperamento da irmã Raimundinha é forte. E o seu, mais forte ainda. Então, dois bicudos não se beijam. E todo mundo dizia, vamos casar. Deram até conselho para ela, minha filha, não casa com esse homem é um doido, esse homem é um atribulado. Foi isso, minha filha? Isso é para ti? Foi. Isso é, não case com esse homem que não vai dar certo. Esse homem é um perturbado. Queridos irmãos, a irmã Raimundinha mudou um pouquinho. O irmão Ribamar mudou um pouquinho. E nessa jornada, obrigado, irmão Sérgio. E nessa jornada já estamos chegando aos 18 anos de feliz matrimônio. 18 anos de casado, e eu posso dizer feliz. Ela também pode dizer feliz. A briga, irmão, vocês brigam? Briga. Tem hora que falta um ir na goela do outro. Mas a gente para aí. Ela sabe o limite dela, até onde ela pode ir. Eu sei o limite até aonde eu posso ir. E aí nós, nesses 18 anos, como eu disse, casamento, que namoro é um pré-casamento. Então eu somo 3 de namoro e 15 de casado. Então 18 anos de matrimônio, de felicidade. Porque, irmão, se os casais não estiverem dispostos a isso, então nem entre para se casar, meu irmão. Se você não está sendo disposto a
abrir mão de muitas vezes dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, então nem case. Fique solteiro para a sua vida toda. Vou trazer a expressão do interior, mamãe bote o meu, morra nessa expressão de mamãe bote o meu. Porque se você for casar, porque eu sou macho, se a mulher não gosta aqui, pois vai, meu filho, não case não entra. Porque tu vai casar, não é com um animal não, é com uma mulher. E mulher é mulher. Tu vai casar é com homem. E homem é homem. Porque hoje, irmãos, felizmente criou a ideia também do casamento de um conto de fada. As mocinhas vê aqueles casamentos do conto de fada, do príncipe encantado, da princesa encantada, aí elas idealizam aquele casamento, né, irmã Toninha? Cheio de só felicidade, só de alegria e tal e tal. Aí quando casa, descobre que a princesa não é a princesa, é a Fiona. Quando casa, descobre que o príncipe não é o príncipe, é o xereque. Aí, meu filho, aí não casou, a alternativa é, se casou, é até que a morte o separe. Quem sabe a oração do divórcio aqui? O Cláudio Duarte, sempre eu trago ele para nosso grupo de família, mas não trouxe hoje ele aqui não. Quem sabe a oração do divórcio? O Daniel já sabe, já sorriu ali, né? Cláudio Duarte conta uma história que o marido chegou para ele e disse: pastor, vou me separar, vou largar aquela mulher, não dá mais certo, pastor, aquela mulher não presta, pastor, aquela mulher aí descascou na mulher, aquela mulher é isso, aquela mulher é aquilo e tal. Ele disse: meu filho, tem certeza que você quer separar mesmo? Ele disse: tenho, pastor, quero separar. Pois ora aqui, joelha aqui, deixa eu orar para fazer a separação do casamento. Aí ele ajoelhou, botou a mão na cabeça dele e começou a orar. Senhor, está aqui o teu filho, tu sabe todas as coisas, tu estava lá no dia do casamento e agora ele está dizendo que não quer mais morar com a mulher e tal, Senhor. E lá no dia do casamento foi dito, citada a tua palavra que diz, até que a morte o separe. Então está aqui ele, Senhor, dá um AVC nele, dá um ataque cardíaco, mata ele agora. Não quero morrer não. Não. Então fica com a tua mulher mesmo, porque a morte também é uma mulher. Então fica com a tua, que eu tenho certeza que é melhor do que a morte. Não é? Então, irmão, por que os casamentos do passado deram certo? E até hoje do presente? É porque casaram com esse propósito. Quando eu me casei com a irmã Raimundinha, eu sabia do temperamento dela. Porque antes de eu casar, eu sondava lá. Eu não ia só à noite, não era só à noite não. Ia também durante o dia, via o comportamento dela com a família. Então já casei sabendo que quem ela era. Então eu não casei enganado. Ei, mulher, mas tu é bruta, mulher. Não, eu casei já sabendo que ela é valente, que ela é braba, que ela é zangada. Da mesma forma, ela me acompanhou quando ela se converteu. Eu já estava na igreja. Da mesma forma, ela me acompanhou na igreja e via o que o povo dizia de mim, que eu era um bruto, que eu era isso, que eu era aquilo. Então nenhum dos dois casou enganado e nem fantasiado. E eu casei com ela, foi para viver até o último dia das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então que o seu casamento nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que vocês sentem o propósito no seu coração, de que o seu casamento é para sempre, para viver até o último dia da sua vida. Ok, irmão? Outra, o tempo não vai dar disso de entrar no slide. Eu termino o slide de outro culto. Já até perdi meu raciocínio que eu ia falar aqui. Me virei para ali. Perdi o raciocínio já aqui, irmãos, que eu ia falar. Lembra aí, Jesus. Hein? Esqueci, Sérgio. É assim, se tiver focado, se virar para um lado, já era. Por isso que o irmãozinho ali, eu que estava aqui, entendeu? Se já era, perdi o raciocínio. Mas voltando aqui, o casamento, queridos, é para isso. É para todos sempre. Por quê, irmão Ribamar? Porque, irmã Cléris, quanto tempo a senhora mora com o irmão? Já os 20 anos, 25, né? 28 anos de casamento. Então, a irmã Cléris, quando ela se casou com o abençoado esposo, o irmão Edilton.
Quando ela se casou com ele, foi para viver, para morar, para construir família, para ter uma história. Porque alguém pode dizer assim, olha, um engano que entre muitos casais. Ah, irmão, eu casei com essa mulher, ou irmão, eu casei com esse homem, mas quando eu casei com ela, eu amava ela, eu estava apaixonado. Agora acabou, não tem mais, eu não sinto mais nada por ela, e nem ela sente mais nada por mim. Porque pensa, Daniel, que o amor vai cair do céu. O amor é um sentimento que ele não cai do céu. Quem pensa que casamento é isso, meu casamento acabou porque Deus esqueceu de mandar mais amor, então acabou. Não. Amor, Sérgio, é um sentimento, e que eu tenho que estar disposto a cultivar esse sentimento de amor pela minha esposa. Pela minha esposa eu luto todo santo dia, e tenho certeza que ela luta por mim todo santo dia. No dia, irmã Leilane, que a irmã Raimundinha deixar de lutar por mim, vai acabar o casamento. No dia que eu deixar de lutar por ela, o casamento vai se acabar. Porque o amor é uma atitude. É eu que decido amar, não é Deus, é eu que decido. Eu casei com ela foi para amar. Não casei com ela para viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, e como ela ficou já gordinha, não está mais aquele né? Não dá nem chamar, chuchu, né? E quando casamos, sabe? E ela olha para mim, não sou mais aquele pitel, né? Dos 20, dos 15 anos, a barriga cresceu, a careca chegou. Então, se ela não tiver esse sentimento, se ela casar por mim só apenas esteticamente, pela minha beleza, isso vai acabar com o tempo, vai acabar com os anos. A minha beleza vai acabar, a beleza dela vai acabar. Mas se eu casei com ela para amar, porque o grande problema é Sérgio e Auricégio e Wilton, é esse. Muitas pessoas casam hoje no seu coração sem essa atitude. Ah, eu casei, qual é uma expressão que muitos casais citam errado? Eu casei para ser feliz. Egoísta, sentimento egoísta. Eu casei para ser feliz. Pois se você casou ou vai casar com esse entendimento, se prepare para o sofrimento. E se prepare também para o divórcio. Porque você e eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a irmã Raimundinha feliz. O Daniel casou para fazer a irmã do Rayane aqui. Rayane e Rayana. Rayana, lá é Rayane. Casou para fazer a irmã Rayane feliz. A irmã Rayane casou para fazer o irmão Daniel feliz. Se essas atitudes se complementarem, irmão, não vai ter diabo, não vai ter cão, não vai ter inferno que separe a sua união, não vai ter inferno, Satanás, que separe o seu casamento. Porque o casamento, irmã Terezinha, foi Deus quem criou, e criou para dar certo, e criou para funcionar. Se alguma coisa der errado, não é culpa de Deus, é culpa sua. Você está me entendendo? Porque, mãe, eu casei com uma pessoa errada, não sei o quê. Conversa fiada, rapaz. Por que tu não viu isso antes? Não olhou antes? Não observou antes? Porque outra oração, irmão, errada. Me perdoe se eu vou... que a gente vê uns profetas orando aí para a gente casar, né? Me perdoe se eu vou bagunçar esse entendimento seu. Deus não arruma casamento para ninguém, irmão. Sabia disso? Deus não arruma, quem escolhe é você. Foi você que escolheu. Porque às vezes aí faz a escolha errada, irmã Toinha, irmã Madalena, irmã Rosilda. Aí querem culpar a Deus. Mas Deus, eu casei com a pessoa errada. Não, filho, veja lá, analise direitinho aí a sua vida. Porque, queridos irmãos, eu quero finalizar este culto, que a hora já se foi, dizendo que o casamento é uma bênção de Deus. Casamento é um propósito de Deus.
Para quê, irmão? Para você ser feliz e para eu ser feliz. Louvado seja Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Me permita fazer uma oração nesta noite por sua casa, pela sua família e pelo seu casamento. Glória a Deus. Levante suas mãos ao céu. Vamos já cantar para colher a oferta. É oração pela família. Ore comigo, apresente o seu casamento. Nessa noite eu não sei, não tenho conhecimento da vida de ninguém, mas a nossa oração nesta noite é para que Deus abençoe a sua casa, para que Deus abençoe a sua família. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nesta noite, Pai querido, citamos a Tua palavra, citamos a Bíblia Sagrada nesta noite, onde ela diz que deixará o homem e unir-se a uma mulher e ambos serão uma só carne. Pai, em nome de Jesus, abençoa o casamento da minha irmã. Eu não sei como está se passando, o que está acontecendo, mas eu sei, Senhor da glória, que foi o Senhor que uniu. Portanto, eu apresento as famílias da Oase, eu apresento cada casamento aqui da Oase, Senhor, que haja felicidade, Senhor, que haja paz, que haja alegria, que haja, meu Senhor da glória, em cada casamento, harmonia e sintonia. Em nome de Jesus, abençoa a minha casa, abençoa a casa do meu irmão e da minha irmã nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos louvar a Deus. Fique de pé. Continue de pé ainda, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. E nessa canção, vamos servir a Deus com as nossas ofertas. Vai aparecer no telão uma letra, como eu não sei playback, já vai aparecer cantada. E aí você vai cantar junto, vai aparecer a letra, a melodia e a música. Meu amigo Jonas, se tiver aí o... Aleluia. Glória a Deus. Vai aparecer junto aí. Já vai aparecer junto com a letra. Cante comigo nessa noite. Família debaixo da graça. Autor Maurício Paes. Glória a Deus. Aleluia. Canta, igreja. Você que não cantou hoje nesse culto, é a sua oportunidade. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem, faz o
que prevalece o perdão, para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do... Que o seu lar esteja na presença do Senhor, meu irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, Leal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Cante, irmão, diga isso. Você e sua casa servem ao Senhor. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar com o irmão Leal, encerrando o trabalho do Senhor nesta noite, agradecendo pela presença do irmão Daniel, da irmã Rayane e seus filhos. Que Deus abençoe, da Abigail e do Rubem. Que Deus abençoe grandemente Daniel. Vamos orar com o irmão Leal. Oremos, meus amados, uns pelos outros, para que o Senhor possa nos abençoar a todos. Amado e poderoso Deus, Pai Santo e Eterno, Senhor da glória, estamos ainda na Tua presença, agradecidos a Ti e alegre, meu Senhor, por tudo que participamos nesta noite, pelas bênçãos que recebemos, com os hinos louvado a Ti, pela palavra ouvida desta noite. Meu Pai amado, em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações para não pecar contra Ti. Nesta noite, meu Pai, nós estamos aqui neste momento também te pedindo que abençoe a Tua serva que mandou pedir oração. Meu Pai amado, em nome de Jesus, sara todas as feridas no corpo e na alma. Em nome de Jesus, nesta noite, eu declaro: Jesus Cristo te dá saúde, minha irmã. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Em nome de Jesus, nos leva a nossos lares.